Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero tentar falar um pouco com vocês sobre o que é uma UTXO ou UTXO. Vou deixar meu vídeo grande aqui. Eu ainda não sei como que eu, coloco eu e transmito a tela. Eu sei que tem um aplicativo para fazer isso, mas eu tento fazer isso da maneira mais fácil possível aqui no próprio computador, então por isso fica essa maracutaia. Mas enfim, uh, existem muitas pessoas que às vezes não entendem alguns termos que são utilizados dentro da comunidade Bitcoiner, né? Bitcoinheira, enfim. E às vezes esses termos que são utilizados, eles podem dificultar certos entendimentos para algumas pessoas que estão começando agora, ou de repente não tinham visto antes, ou não estão tão familiarizadas, enfim. Então, nesse sentido, eu decidi trazer para vocês o que é uma UTXO, o que ela é, o que significa, como é que funciona, para que você entenda esse mecanismo aí do Bitcoin. E, bem, explicando o que quer dizer UTXO ou UTXO, quer dizer Unspent Transaction Outbound. Então, esse U é de unspent, o TX é de transaction, que pode ser abreviado para TX em inglês, e o O é de outbound, output, né? Pode ser, eu falo outbound, mas é output, enfim, tanto faz. Que é saída, né? Então é saída de transação não gasta. E a gente vai entender como é que funciona isso. Para a gente entender isso, é preciso que a gente saiba que o Bitcoin, ele tem a blockchain dele, né, certo? Que dentro dessa blockchain você tem as informações ali de todas as transações, como que elas aconteceram, foi de A para B, foi de B para C, qual foi a taxa e tudo mais. E a blockchain do Bitcoin, muita gente gosta de designar ela, né, de nomear ela como se fosse um livro-razão ou um livro contábil, que é justamente um caderninho ali, basicamente, onde você tem a relação de quem enviou para quem, quanto que foi, quando que foi enviado esse valor e por aí vai. Então, esse livro contábil, ele tá cheio das informações ali das transações e uma transação, ela só pode ocorrer se ela teve uma entrada e uma saída. Então, a blockchain do Bitcoin, ela basicamente mostra para as pessoas quantas entradas tiveram, de quem que foi e quantas saídas tiveram e de quem que foi. O que isso quer dizer? Basicamente, quem enviou e quem recebeu. Entrada e saída é quem enviou e quem recebeu. Em inglês, o termo entrada, ele se chama input, dentro desse ecossistema aqui que a gente está falando. Então, o input é a entrada, a saída é o output. Então, dentro da blockchain do Bitcoin, você consegue ver quem foi que enviou para quem. Qual foi o output que gerou, qual foi o input que gerou um output. Para você ter uma transação de Bitcoin, você precisa necessariamente ter uma entrada e uma saída. Tendo, obviamente, algumas ressalvas, eu vou falar um pouquinho para vocês depois. Então, a informação de uma transação de Bitcoin, ela tem entrada, saída, as moedas, obviamente, e ela tem também as assinaturas criptográficas. Isso eu anotei, para não esquecer. Então, tudo isso, ele gera para nós a identidade da transação, né? A identificação da transação. Então, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês agora. Cadê, meu Deus? Aqui.
Vamos entrar na mempool do Bitcoin. A mempool é basicamente um site onde você consegue visualizar a blockchain. Então, esses aqui são os blocos que estão sendo minerados, blocos que já foram minerados, blocos que estão sendo para confirmar. E dentro deles, a gente pode pegar um bloco aqui. Vou pegar esse último aqui para visualizá-lo. Cadê? Não vai abrir? Aqui. Legal, ó, esse hash é o que a gente chama de identificação, né, da transação. Então, esse hash, ele pode ser chamado só hash ou então hash ID, de ID, né, de identificação. E aí, vejam só, quando nós vamos visualizar uma transação, vamos pegar essa daqui, por exemplo, ó, tentar mostrar. Esse é o bloco 767459, o hash dele é este. Ele foi minerado ali há 4 minutos atrás. Ele te dá todas as informações do bloco. O tamanho, o peso, qual foi a taxa média ali de transação, o total de taxas que esse bloco gerou. E o total ali da recompensa do minerador mais as taxas que ele gerou, ok? E aqui ele mostra que esse bloco tem 1.901 transações. A gente vai pegar essa daqui para dar uma olhadinha. Olha só. Vejam, entradas e saídas. Ele mostra que tem número de entradas e número de saídas. Vamos ver detalhes. Ao que parece, ele teve só uma entrada e 3 saídas. É isso? Ó, conteúdo do bloco. Ah, na verdade, isso daqui é a transação Coinbase, né? Eu vou explicar ela aqui depois para vocês, mas ela é a transação que o minerador envia para si mesmo, que é a recompensa do bloco ali que ele recebeu. Então, essa é a transação Coinbase. Foi mal. Deixa eu pegar aqui uma outra transação deste bloco. Olha, vamos pegar essa daqui. Multi-seguidores de 3, tá. Essa transação, a gente consegue ver as entradas e saídas. Olha só, ela teve uma entrada, ou seja, um input, e 3 outputs. Ou seja, o que isso quer dizer para nós, galera? Isso quer dizer para gente que essa carteira, tá, que fez essa transação, ela recebeu uma transação e, por exemplo, ela recebeu uma transação ali de R$300 e ela mandou para outras 3 carteiras esses R$300. Então, ela dividiu esse valor em 3 carteiras. Então, vou tentar mostrar isso para vocês de uma maneira mais prática. Vamos olhar aqui. Imagina que esses círculozinhos são pessoas, tá? Eu tenho a pessoa vermelha, a pessoa azul, a pessoa verde e a pessoa laranja. Eu vou dar um zoom a mais aqui nisso. Tá. Digamos que essa pessoa verde seja você que está me assistindo. E daí a sua mãe seja a pessoa vermelha e o seu pai seja a pessoa azul. A sua carteira de Bitcoin, ela é composta, o valor que tem dentro dela, né? Quantos Bitcoins você tem ali, eles vieram de algum lugar. Você concorda comigo? Ele veio de algum lugar, ele não brotou, surgiu ali do nada. Então, ele veio de algum lugar. Neste caso, os 2 Bitcoins que você tem na sua carteira, ele veio um da sua mãe, que te fez uma transação. Portanto, esses 2 Bitcoins, ele possui um Bitcoin de um input, tá? E mais um outro Bitcoin que foi o teu pai que te enviou. Então, e aí ele te enviou mais um outro Bitcoin, agora você tem 2. Então, cada uma dessas transações enviadas para você, elas geram um input.
Então, neste caso, você tem aqui 2 inputs. Opa! Tá bom? Você tem 2 inputs. Isso daqui são um número ali de, por exemplo, entradas que você teve na sua carteira. Digamos que agora, sei lá, você tem um amigo, eu vou botar esse amigo aqui como um losango, e ele vai te enviar também um Bitcoin. Ele é muito generoso com você e vai te enviar um Bitcoin, esse seu amigo. Agora, então, a sua carteira tem 3 Bitcoins. E ela também tem 3 inputs. Porque o seu amigo te enviou um Bitcoin, né? Teve 3 entradas aqui de dinheiro. Então, teve uma entrada de dinheiro da sua mãe, uma entrada de dinheiro do seu pai e uma entrada de dinheiro do seu amigo. Então, você tem 3 inputs nessa sua carteira, tá bom? Só que agora, aqui, vamos dar um zoomzinho. Agora aqui, você vai ter que pagar uma outra pessoa, essa pessoa laranjinha aqui. Essa pessoa laranja, você tem que pagar para ela 2 bitcoins. Você estava devendo ela e tal, mas e aí você vai ter que pagar ela. Portanto, vai ter que haver uma saída da sua carteira para dela, certo? De bitcoins aqui, de entradas aqui, né? Não gastas, de transações que você não gastou. Só que é só 2, né? Você não vai usar esses 3 inputs. Então, você vai, quando você for enviar para ela, vamos lá, você vai enviar aqui para ela. Ai, meu Deus. Quando você envia aqui para ela, você gasta somente 2 inputs. Você usa somente 2 inputs. Desses 2 inputs. E você gera um, né? Você fez um envio. Agora, digamos aqui, então, nesse resultado aqui da sua transação, nesse resultado aqui da sua transação, você teve, para a sua transação acontecer, ela teve 2 inputs. Eu escrevo, minha letra já não é boa nesse negócio aqui, então. 2 inputs para um output, tá? Só que agora, vamos fazer um outro cenário, então. Esse output, tá? Esse output aqui, ele é o seu UTXO. Então, este seu amigo agora, ele tem um UTXO. E você teve 3, ó. E aí, a sua carteira, ela foi composta por 3 UTXOs agora. Foi 3 transações. Ele fez um círculo. Ela foi composta por 3 UTXOs. Por quê? Isso daqui foi um. Daqui, ó. Da sua mãe para você, quando chega na sua carteira, é um input. Para você, isto aqui é um input. Mas para a sua mãe, foi uma saída. Para você, é uma entrada. Por isso que eu coloquei input. Mas para a sua mãe, isso daqui foi um output. Para o seu pai, isso também foi um output. Só que para você foi uma entrada. Então, para ela recebeu isso daqui também de alguém, né? O seu pai também, o seu amigo losango também. Será que tá ficando claro? Vamos imaginar agora um outro cenário. Vamos imaginar que agora você tá laranja, tá? Deixa eu te colocar verdinho de novo. Vamos imaginar que eu quero este traço. Oxe, tá. Aí eu quero assim, pronto. Vamos imaginar que você aqui agora, verdinho, vamos deixar ela mais limpinha essa tela. Você verdinho agora tem 2
tem aqui 3 bitcoins ainda. Aí, 3 bitcoins. Coins. E agora você quer enviar 2 bitcoins, só que para 2 pessoas diferentes. Você quer enviar 1 bitcoin para 2 pessoas diferentes, ó. Você vai enviar pro fulaninho aqui e pra fulaninha aqui. Vamos dizer, você vai enviar para o seu amigo losango, que é vermelho, tá? E você vai enviar para um outro amigo losango, que é roxo. Beleza. Digamos que esse seu Bitcoin, esses teus 3 Bitcoins, eles vieram de uma pessoa. Eles vieram de uma só pessoa. Uma só pessoa, tá, te enviou esses 3 Bitcoins. Só que ela aqui agora não é o caso. Ela te enviou esses 3 Bitcoins. E agora você vai enviar um pra cá. Um BTC. E aqui pra cá, um BTC também. Tá certo? Então, o que acontece? Você teve aqui um input, mas você está gerando 2 outputs. Output. E mais um aqui. Então, agora, esta sua transação aqui que aconteceu, né? Ela veio de um input. Ó, tô pegando o jeito. E gerou 2 outputs. Como a bosta. Mas você entendeu agora? Então, para este seu amigo, então essa sua wallet, tá? Essa sua transação, ela veio de ela tinha uma UTXO. Diferente dessa daqui, que tinha 3 UTXOs. Tá? E agora, esse seu amigo vai ter uma UTXO sua. Esse seu outro amigo aqui, o losango agora vermelho, ele também vai ter uma UTXO. E você e esse outro roxo vai ter uma UTXO. Você percebe que você pode, por exemplo, né, mandar para para vários endereços ao mesmo tempo, ou mandar só para um. Só que esse processo, pessoal, de você, por exemplo, querer fazer isso na sua wallet, ele é automático, tá bom? Então, não é tão comum, por exemplo, trazendo agora para o universo do mundo fiduciário, por exemplo, né? Você tem uma conta no Nubank. Desculpa. Você tem uma conta no Nubank. Essa sua conta no Nubank, ela tem R$1.000. Só que você recebeu R$100 do pai, R$200 da mãe, R$300 de um amigo seu que estava te devendo um negócio, mais R$100 do negócio que você vendeu. Então, todas essas transações que ocorreram para a sua carteira, elas foram entradas, né? Entraram na sua carteira, ou esse dinheiro, ele veio de algum lugar, ele não surgiu do nada. Mas aí, de repente, você tem uma conta para pagar, né? E essa conta é de R$1.000. Então, digamos que, assim, você recebeu dinheiro de 5 pessoas. Você recebeu dinheiro de 5 pessoas e esse dinheiro todo de 5 pessoas que você recebeu, ele dá R$1.000. Só que você tem uma conta agora para pagar. Então, você vai juntar todo esse dinheiro que você recebeu dessas pessoas, todos esses inputs, e gerar um output. Então, você vai pegar todas essas UTXOs daqui, que você recebeu, e vai enviar para uma outra pessoa, tá bom? Você vai enviar para ela. E agora, esta pessoa vai ter uma UTXO que foi a sua, que você enviou para ela. Deu para entender? Então, tipo, você tem uma conta no banco, que você tem R$1.000 ali, só que eles vieram de várias pessoas e aí você precisa pagar uma conta. Esses R$1.000, você junta eles e manda ali para a pessoa. Só que, se você quiser, digamos que você queira pegar esses R$1.000 e
enviar para a sua R$500 para sua mãe e R$500 para o seu pai. Quando você faz isso, no banco, por exemplo, você faz primeiro uma transação para a sua mãe, de R$500, e depois uma transação para o seu pai, de R$500. Você não consegue fazer as duas transações juntas ao mesmo tempo. No banco, no sistema tradicional, você não consegue fazer isso. Mas, com o Bitcoin, você consegue fazer. Só que é um processo mais automatizado, entendeu? É diferente. E todo esse processo que acontece ali dentro da wallet, vou mostrar para você. Tipo, todo esse processo de pegar os inputs e gerar um output e enviar para uma outra pessoa, não é você que faz todo esse processo todo. É a tua wallet. Ela faz isso de uma maneira automática. Então hoje você não precisa se preocupar em gerar um UTXO, em fazer tal coisa, porque isso já acontece automaticamente, basicamente, na tua wallet, tá bom? Então, ó, vou te dar um exemplo aqui na própria mempool, né? Você vê que essa transação que ocorreu aqui, ela teve apenas uma entrada. Então, diga, ó, a pessoa enviou 0.1 Bitcoin. Alguém enviou para ela 0.1 Bitcoin, tá? E ela pegou esse 0.1 Bitcoin de uma pessoa que enviou para ela e ela enviou para 3 pessoas. Agora vamos pegar aqui uma outra transação deste bloco, que tenha outro tipo de input e output. Ó, esse daqui, por exemplo. Ele pegou e enviou 0,4 bitcoins. Só que ele juntou esses 0,4 bitcoins de 3 inputs diferentes e e enviou para 2 endereços diferentes. Então, tipo assim, ele juntou o valor ali que 3 pessoas basicamente mandaram ali para ele e mandou para 2 pessoas diferentes. Tá? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Esse cara, ele pegou e enviou 0,002 Bitcoin para um endereço. Só que assim, ele pegou de 2 endereços que enviaram para ele. Então, tipo, ele pegou o dinheiro que a mãe e que o pai enviou para ele, juntou essa grana porque ele precisava pagar essa conta aqui de 0,02 Bitcoin. Só que ele não tinha, tipo, a grana que só a mãe dele mandou para ele não dava. Aí então o pai dele mandou mais um pouco, ele juntou essa grana e enviou para esse cara aqui, que era uma conta que ele tinha que pagar de luz, por exemplo. Sabe? É mais ou menos isso que acontece. Ó, esse daqui ele pegou de 1, mandou para 2 e tal. Então esse processo ele ocorre de uma maneira automatizada. E aí lembra que eu falei para você lá no começo da transação Coinbase, que é a transação dos mineradores? O que acontece, pessoal? No Bitcoin, toda transação ela precisa ter uma entrada e uma saída. Ou seja, o dinheiro precisa vir de algum lugar e uma hora ele vai sair, né? Ele precisa vir de algum lugar. Só que no caso da transação que a gente chama de Coinbase, ela não veio de lugar nenhum. Tipo, não fui eu que mandei para uma outra pessoa. No caso do minerador, a transação não veio de um outro lugar. Por quê? Porque ele minerou aquele bloco, ele gerou aquelas moedas. Então, assim, não veio de um lugar. Ele mesmo gerou. Então, você vê, ó, vamos voltar lá. Você vê que aqui, ó, conteúdo do bloco, moedas recém-geradas. E aqui ele coloca um endereço, que é o endereço dele. E aí ele coloca aqui... Não, Siri... Ah, ele vai falar. Enfim. Que porra foi essa, mano, que aconteceu? Ai, meu Deus. O que eu faço? Tá. Gente, tá tocando uma música. Enfim. Que loucura. E o que acontece? Essa aqui é o que a gente chama de transação Coinbase, que é a transação do minerador, né? Ele mandou para um endereço que é o endereço dele. E aí tem 0,6,3 aqui, porque isso é juntado às taxas também, né? Que ele coletou ali das transações que ele inseriu no bloco. Então, ela não veio, ó, você vê que ela não tem uma entrada, é o conteúdo do bloco. Mas ela tem uma saída, que é a carteira do minerador.
Porque o que que acontece? Quando o minerador, ele minera, né, ali as moedas, ele basicamente gera novas moedas, ele pega aquelas moedas que ele gerou e ele cria uma transação que vai para a carteira dele. E essa transação é confirmada no próximo bloco, né? É confirmada. Então, no caso da transação Coinbase, ela não precisa ter entrada, ela só tem saída, porque ela não veio de lugar nenhum. Então, basicamente, essa transação ali que chega na sua carteira, aquelas várias transações ali que você junta, né, para depois enviar para uma outra pessoa de repente, ou fazer um pagamento e tal, é o que a gente chama de UTXO. E aí tem algumas regras para essas UTXOs, como eu falei, né, então tem que ter uma entrada e uma saída, e a saída ela tem que ser menor ou igual à entrada. Por quê? Porque se ela for maior, não tem como, né? Não tem como ela ser maior do que a entrada. E ela precisa ser menor ou igual para que tenha ali aquele intervalo para pagar o minerador. Então, você precisa pagar a taxa de transação ali, sempre, basicamente, a saída, ela vai ser menor do que a entrada, né? Por exemplo, eu tenho aqui 100 satoshis, eu tenho aqui 100 satoshis, e aí eu vou enviar esses 100 satoshis para uma pessoa. Só que quando chegar na pessoa, geralmente vai chegar, sei lá, 99 satoshis, porque um satoshi foi ali do minerador, né? Foi ali a recompensa dele e tal, foi a taxa da transação. Só que se eu tenho 100 satoshis, não tem como eu enviar para outra pessoa 101 satoshis, né? Então, não tem como isso acontecer. E outra regra também que tem na questão do UTXO é que você só pode gastar um UTXO inteiro. Tipo, você não pode dividir o UTXO, entendeu? Ele só, por exemplo, ali naqueles exemplos que eu te mandei, vamos lá. Nesse exemplo que eu te mandei, você usou esses UTXOs estavam aqui e, tipo, mandou pra cá e mandou pra cá. Vamos, deixa eu te dar um exemplo mais concreto. Você tá aqui, né? Você tem um Bitcoin, certo? Que veio de um UTXO. Só que você quer pagar agora, você quer pagar aqui um negócio. Vou colocar de vermelho. Só que esse negócio ele não é um Bitcoin. Ele é apenas 0,5 Bitcoin. E aí tá, se você só, tipo assim, se você tem um UTXO, você tem que gastar ele inteiro. Você tem que gastar ele inteiro, você não pode... Não é como se você pudesse rasgar o UTXO pela metade e enviar só 0,5 Bitcoin. É como se você tivesse... eu tenho um exemplo aqui bem legal. Olha aqui, eu tenho um Bitcoin em papel. Digamos que eu tenho aqui um Bitcoin em papel. Isto é um Bitcoin. E aí eu vou enviar ele para você. Só que, olha, aqui eu tenho meu um Bitcoin em papel, certo? E aí eu vou pagar uma conta, só que essa conta é de 0,5 Bitcoin. Isso daqui, imagina que é o UTXO, tá? Não tem como eu cortar, não tem como eu rasgar no meio o meu UTXO, pegar, rasgar no meio, e te dar só metade desse Bitcoin em papel. Não tem como eu fazer isso. Eu tenho que gastar ele inteiro, né? Só que com o UTXO você pode criar um output. Ó, vamos lá. Você vai criar um output que vai para esta pessoa aqui. E você pode, e aí você cria outro que gera como se fosse um troco, sabe? Vai dela para você novamente.
Vamos deixar isso bonito. Então, você cria um outro output que vai para você, como se fosse um troco, sabe? Só que e aí esse Bitcoin vai para esta pessoa. Ai, de novo, a porra do Siri falando, mano. Enfim, esse Bitcoin vai para uma pessoa, ela pega lá como se ela pegasse ali os 0,5 Bitcoin que ela precisa, e o resto ela envia para você novamente, né? Os seus 0,5, BTC. Ela envia para você novamente. Você cria basicamente ali uma condição para que para ela fique disponível somente 0,5 Bitcoin. Só que, novamente, esse processo, digamos, né? Vamos lá, você tem um Bitcoin e quer enviar metade para mim. Só que esse teu Bitcoin, ele, né, você tem que gastar ele só, essa tua UTXO tem que gastar ela só uma vez. E tem que gastar ela toda. Só que você não tem como cortar ela, então você vai enviar para mim 0,5 Bitcoin. Só que daí, na tua carteira, aparece como se você tivesse enviado só 0,5 Bitcoin. E aí na sua carteira fica o saldo de 0,5 e mais o envio de 0,5, né? Porque você me mandou metade. Não aparece na tua carteira que você enviou daí foi destravado 0,5 e daí 0,5 voltou para você como troco. Não aparece assim, é um processo completamente automático. Só que dentro ali do código do Bitcoin, do funcionamento ali da transação de maneira automática, foi isto que aconteceu. Entendeu? Então, assim, é basicamente assim que funciona uma transação de Bitcoin. Eu acho que esse vídeo possa ter ficado um pouco complicado, um pouco técnico, sei lá. Mas eu tentei o máximo possível deixar ele mais entendível aí para vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha dado para entender. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Se tiver mais alguma coisa a respeito desse tema que vocês gostariam de tentar entender, coloquem nos comentários que aí eu posso fazer outros vídeos falando melhor sobre isso. Ele já tá ficando muito grande, mais de 30 minutos, então eu vou encerrar por aqui. Mas a gente continua mais sobre isso nos próximos vídeos, beleza? Um beijão e espero que vocês tenham gostado.